Fala galera, beleza? Então, como diz o título aí, trabalhando os dois lados de uma peça com relevo 3D na CNC e utilizando uma fresa ball nose, beleza? Que eu já vou comentar a respeito. Então, recente eu fiz um vídeo bem semelhante a esse, tá? Estou ainda também iniciando a questão de trabalhar com essas possibilidades, já que a CNC tem uma infinidade de aplicações, mas a gente tem que ir testando aos pouquinhos ali e vendo na prática a utilização. Só que na ocasião em questão, no último vídeo aí, eu estava recortando essas rodinhas aqui, beleza? E mencionei também que estava utilizando a fresa de 2 cortes retos paralela. Mencionei também que quando a gente trabalha com detalhes, com, digamos assim, formas curvas, a fresa mais recomendada seria a ball nose, que é justamente uma fresa semelhante a essa. Tá? Então, digamos assim, o diferencial é o quê? Ela é arredondada aqui na ponta, entendeu? Então essa daqui é uma de 6 milímetros. Se eu tivesse uma menor, de 3, de 2, ainda seria mais interessante na questão de obtenção de detalhes. Beleza, eu acho que essa daqui já vai atender perfeitamente a minha necessidade. Pela simulação do programa, no caso o Aspire, o resultado que se chega é muito bom. Então eu acredito que essa daqui já vai atender a necessidade. Mencionei que em função de naquela vez ter trabalhado com a fresa reta, de 2 cortes retos, fica bem marcada a peça, tá vendo? Dá para ver bem as linhas de passagem dela aqui. Então a fresa reta, para que ela, digamos assim, se aproximasse mais dessa capacidade de dar um acabamento arredondado, perfeito e tal, precisaria trabalhar com passes mínimos. Eu estou falando ali da casa de 0,1 ou 0,2 milímetros, o que faria com que o processo todo demorasse muito, entendeu? Não é o meu caso, eu quero dar um pré-adiantamento no processo e depois entrar só com acabamento. Mas, utilizando uma fresa que nem essa aqui, o acabamento final que eu vou precisar dar já vai ser bem menor do que utilizando essa fresa que está ali. Ela eu só vou utilizar para fazer a furação referencial, que mencionei também, é um ponto importantíssimo, que é justamente a furação que determina a metade do material ali, para depois, na hora que você virar ele, você reposicionar na posição exata que precisa estar, beleza? Então ele vai fazer tanto a furação referencial quanto a furação de centro da rodinha, beleza? Essa primeira parte do processo eu já vou rodar aqui porque é coisinha bem rápida. Então vamos lá. Já está tudo zerado aqui, já carreguei o arquivo. O primeiro arquivo é o arquivo de furação, beleza? Então vou iniciar o processo aqui. Isso é bem rapidinho. Então esse é furo referencial. Os 4 sequentes são furos das rodinhas. E o último furo é o furo referencial. Então perceba, eu sempre trabalho dessa maneira, eu procuro alinhar, centralizar os objetos, beleza? Então eu andei utilizando a aplicação da palavra bidimensional para, digamos assim, expressar a questão de que uma vez que estivesse posicionado exatamente de um lado e de outro, eu estava tratando como bidimensional. Mas eu acredito que a palavra correta mesmo digamos assim, um objeto simétrico, tá? Então, diferente dele estar de um lado ou de outro, ele vai ter a mesma forma, tá? Mas eu acho que deu para entender quando eu utilizei a palavra bidimensional.
mas no caso a palavra correta mesmo, a aplicação seria simétrica. Um objeto simétrico, um item simétrico, beleza? Então, a princípio, furação referencial, tá? Então, depois o que eu faço? Eu faço um furo até que fure a base aqui, tanto aqui quanto aqui, viro meu material e eu coloco o parafuso só para fixar bem no lugar, mas às vezes você precisa alterar a posição do parafuso, mas no primeiro momento fixo por esses pontos referenciais, beleza? Para que ela fique exatamente centralizada como se deve, tá? Agora aqui o que eu vou fazer é simplesmente substituir a fresa, então vai entrar agora a fresa ball nose, tá? De 6 milímetros, então eu troco ali tanto a fresa quanto a pincinha aqui, ó. Então, entre uma substituição e outra, o que muda? O X e o Y0 você não vai alterar, mas você precisa novamente especificar o zero do Z, porque existe uma diferença de tamanho entre a fresa que estava aqui e a que eu vou colocar, entendeu? Então, depois eu ligo a máquina e faço novamente o zeramento da fresa sobre a superfície do material, beleza? Então, para quem tem probe, digamos assim, o zeramento automático, não tem segredo, mas entre a substituição de uma fresa e outra, precisa fazer um probe, a não ser que você tenha certeza absoluta que as duas fresas estejam do mesmo tamanho e que elas estejam posicionadas aqui no seu limite. Mas, por via das dúvidas, sempre refaça o zeramento do Z. Beleza, substituir a fresa. Agora eu vou religar a alimentação aqui da máquina. E como eu disse, agora eu faço o zeramento de novo aqui. Apenas do Z nesse caso. Então eu vou marcar a mesa agora com meus pontos referenciais. Então agora eu vou dar o comando para ela retornar aqui para o ponto 00, tá? Para dar a última conferida com relação à altura Z e carregar o outro arquivo. Ela está um pouquinho tá? Visivelmente se percebe a necessidade de um acabamento menor. Tá certo que daquela vez, como eu fiz com varrimento,
como pegou o sentido das fibras e tal, acho que também teve uma influência, porque acabou sobrando bastante material para mim ter que remover e tal. Mas tá aí. Então, trabalhou pelos dois lados e deve ter uma camada aqui de, sei lá, talvez... Eu vou remover uma ali para ver, mas 1 milímetro e meio de material, eu acho, unindo aqui, ó. Tá? Já que eu acho que ele limitou o final por, tipo assim, se você utiliza uma fresa maior e tal, de ponto, ao ponto que comprometa o contorno do seu material, ele vai evitar aquele ponto, entendeu? Então por isso acabou sobrando aqui, tá? Só que agora eu vou remover na serra ali. Aqui, ó, para vocês terem uma noção, tá? Ele ficou unido, ó, por uma camada de um pouco mais de 1 milímetro e meio. Aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um acabamentinho rápido aqui, pra vocês verem. Tá aqui, ó. Depois de dar uma lixada nela. Muito, muito, muito bom mesmo, cara. Enfim, são testes que eu estou fazendo, mas, por exemplo, eu já sei que se eu utilizar essa fresa, ainda vai ficar uma camada que é 1 milímetro. Isso aqui é fácil de tirar na lixa, tá? Eu coloco na furadeira e tal, na furadeira de bancada e passo a lixa aqui, tá? Só que eu sei que vai ficar preso por uma camada de material. Se eu quiser, já posso preparar um plano de corte que remove o material aqui, tá? Depois que terminou o processo, eu substituo a fresa, por exemplo, pela de 3 milímetros e determino que ela recorte por fora do vetor. Então o processo que eu tive que fazer na serrinha ali para remover aqui, também consigo fazer na máquina, entendeu? Sem problema algum, tá? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?